Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao episódio 2 de Psicologia do Bolso. Psicologia do Bolso, e hoje o tema vai ser sobre o síndrome do impostor e a autossabotagem. É verdade, este termo tem vindo a ser usado agora ultimamente, o síndrome do impostor, que fala sobre nós nos sentirmos uma fraude, nós nos sentirmos impostores na nossa própria pele. Parece que ao mostrarmos determinadas coisas, determinadas competências, confiança, sucesso, resultados, há uma parte em nós que se sente uma fraude, que se sente impostora, uma parte em nós que muitas vezes nem acredita que nós conseguimos aquilo, ou que somos assim tão capazes, ou tão competentes, ou tão bem-sucedidos. E eu acredito que isto vem mais uma vez lá da infância, não é? Vocês sabem qual é a minha opinião sobre estes assuntos. Vem tudo lá da infância. E muitas vezes vem da infância porque as pessoas descrevem-nos com determinados adjetivos, palavras, e colocam-nos determinados rótulos. Por exemplo, na escola, és um preguiçoso, não gostas de estudar, não gostas de trabalhar, tudo tem que ser sem esforço, ou não és muito dado aos estudos, não és muito dado à escola, não és assim tão inteligente. Isso não é para ti, provavelmente não deverias sequer tentar, e outras crenças, como eu já tenho falado aqui, como as coisas são difíceis, o sucesso é difícil, não é para todos, não é? É difícil conseguir, não é possível conseguir, tens de ter cuidado, atenção, vê lá, exposição, o que os outros dizem, etc, etc, etc. Todos nascemos numa família com um determinado número de crenças sobre o futuro, sobre o sucesso, sobre o dinheiro e sobre até as competências desejáveis ou os aspectos desejáveis, ou o temperamento desejável. Por exemplo, aqui no Ocidente nós valorizamos muito a extroversão e menos a introversão. Já no Oriente é um pouco diferente. Por exemplo, na cultura japonesa é muito mais apreciada uma pessoa que é mais tímida, mais reservada do que nós aqui, não é? Nós gostamos de pessoas extrovertidas, que se expressam e tudo mais. Então, o que é valorizado ou não também em determinada cultura, num determinado tempo, também nos influencia depois o nosso carácter, aquilo que nós mostramos, aquilo que nós revelamos, aquilo que temos medo de revelar ou não, e aquilo que nós guardamos, no fundo. Então aqui o síndrome de impostor acontece quando nós muitas vezes damos a cara por determinado projeto, por determinado negócio, portanto investimos em determinada área, fazemos determinadas tarefas, atividades, e quando um sucesso acontece, ou quando nos damos bem, ou quando somos bem-sucedidos, ou de facto mostramos que somos capazes, ou as pessoas até nos elogiam, muitas vezes temos este sentimento de fracasso, de que não é bem assim. Foi sorte, estava inspirada nesse dia, ou tenho tido a ajuda de outras pessoas, ou seja, parece que inventamos uma desculpa para aquele nosso sucesso naquela atividade, naquele empreendimento, naquele negócio, no que quer que seja. Parece que nunca é resultado do nosso próprio esforço, do nosso próprio mérito, das nossas próprias capacidades e competências. Nunca se sentiu assim na sua vida? Em algo que tenha feito muito bem, algo que tenha realizado com distinção, com sucesso, parece que arranjamos desculpas para sermos bem-sucedidos. Já ao contrário, se nós formos mal-sucedidos em alguma coisa, se fracassamos, se erramos, atribuímos todo o peso a nós próprios ou a nós próprias, que é um fracasso, um insucesso, não faço nada bem, é melhor nem tentar, não vou conseguir, isto é muito difícil, não é? Portanto, tudo aquilo em que nós erramos ou fracassamos, atribuímos inteiramente a nós esse fracasso. Enquanto que se for um sucesso, parece que, oh meu Deus, não podemos reconhecer esse sucesso, não podemos ser orgulhosos, não podemos ser gananciosos, não podemos ser ambiciosos, não podemos ser vaidosos, e então esses sucessos, vamos atribuir uma série de coisas, ainda assim eu não fico aqui no centro da atenção, né? No centro da ação, porque há muitas pessoas que têm imensa dificuldade em ficar no centro, em de facto serem expostas ou serem reconhecidas por. E então, porque isso também apresenta um desafio, isso também apresenta aí uma certa exigência de manter esta característica, esta qualidade, este desfecho, esta qualidade, de manter este comportamento, de manter este resultado. E então, como eu a qualquer momento posso falhar, é melhor dizer que não, eu fui bem-sucedida desta vez, ou fui bem-sucedida desta vez, mas se calhar isso não se vai repetir, se calhar foi assim um acto de sorte, uma coisa assim muito esporádica. Porque para nós é muito difícil esta questão às vezes de manter o sucesso, não é? De manter-nos naquele patamar a que já chegamos,
esperamos e ter receio também, ter medo que as pessoas esperem de nós ainda mais qualquer coisa, ainda mais, não é? Então esse ainda mais assusta-nos de morte. Então este síndrome do impostor aqui vem muitas vezes, segundo a minha perspectiva, de rótulos que nos atribuíram e nos quais nós acreditámos lá atrás no tempo. Rótulos que os professores nos colocaram, que os pais, que os irmãos, que os primos, que os tios, que os vizinhos, que os avós nos colocaram, que nos colocaram nós e colocam na vida, não é? Sobre o que é possível ou não, sobre o que é bom ou não, sobre o que é certo ou errado, sobre até a própria valorização dos sucessos ou não, a própria valorização dos erros ou não. Então há sempre dentro de nós uma parte que nos diz, não és capaz, isso não é possível, não és assim tão bom, porque é verdade. Como eu costumo dizer, há sempre alguém mais inteligente, mais bonito, mais elegante, mais competente em diversas áreas do que nós, não é? Portanto, nós não vamos ser o supra-sumo de qualquer coisa, mas podemos ser especializados na nossa área, podemos fazer algo muito bom e muito bem feito dentro das nossas áreas de atuação, dos nossos trabalhos, não é? E não é por isso que por outros serem melhores que nós vamos ser um fracasso, ou que nós não temos o nosso mérito e o nosso valor. Portanto, este síndrome do impostor, lá está, é o tal anjinho e diabinho que anda aqui dentro de nós. Então pergunte-se a si mesmo ou a si mesma que está aí desse lado, se isto acontece consigo, se muitas vezes se coloca em causa, se duvida de si mesmo, de si mesma, se muitas vezes sente uma fraude numa determinada área da sua vida, seja ela qual for. Portanto, se de facto se coloca em causa, talvez esteja aqui a atuar este síndrome do impostor. Talvez se sinta esta pessoa que no fundo mostra uma coisa, mas não é nada daquilo. Eu até me mostro super confiante, segura, super assertiva, super determinada, mas depois por dentro tenho uma insegurança daquelas. E sim, aquelas pessoas muito confiantes que você conhece aí desse lado, sejam homens, mulheres, de que idade for, às vezes podem esconder de facto essas fragilidades, podem esconder inseguranças, dúvida, incerteza, mas não é por isso que nós não devemos tentar, porque de facto a confiança, ou o realizar coisas, o fazer coisas, o conseguir, alcançar, não é a ausência de medo ou de insegurança ou de dúvida ou de incerteza, é a coragem de avançar apesar de tudo isso, não é? Portanto, vocês já ouviram este conceito de coragem, provavelmente, que a coragem não é a ausência do medo, é avançar apesar do medo. Porque todos nós, pessoas que são bem-sucedidas, ou que chegam longe, ou que vivem os seus sonhos, não estão a vivê-los por ausência de medo, ou porque são pessoas naturalmente confiantes, ou assertivas, ou competentes, ou o que quer que seja. São pessoas que se esforçam, que tentam, que arriscam e que fazem. Não quer dizer que essas pessoas também não tenham lá o tal síndromezinho do impostor a funcionar, o tal sentimento de ser uma fraude, que é, meu Deus, cheguei até aqui, mas eu tenho tantas inseguranças, tenho tantas incertezas, tenho tantas dúvidas, meu Deus, as pessoas olham para mim como se eu fosse uma fonte de segurança, de conhecimentos, um poço de sabedoria, e eu sinto-me muitas vezes tão na dúvida. É verdade. Portanto, uma coisa pode acontecer com a outra. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, pode ser a pessoa mais bem-sucedida da sua área, do seu ramo, do seu emprego, em termos de vida pessoal, o que quer que seja, mas por dentro não quer dizer que não hajam dúvidas, inseguranças, incertezas. E muitas vezes nós colocamos-nos em dúvida, nós colocamos-nos em xeque, nós colocamos-nos em revisão, nós pensamos, será que sou tudo isto que as pessoas pensam de mim? Porque sim, à nossa volta temos pessoas que olham para nós com admiração, com reconhecimento, às vezes até com inveja, e não quer dizer que essas pessoas estejam erradas naquilo que estão a ver em nós, não é? Porque às vezes é isto, este síndrome do impostor é, meu Deus, as pessoas veem-me desta maneira e eu não me sinto nada assim. Às vezes é mais fácil para os outros reconhecerem as nossas qualidades e competências do que nós mesmos, não é verdade? Porque, meu Deus, se eu descubro que tenho uma competência, eu posso falhar a qualquer momento. As pessoas depois podem ficar desiludidas comigo se eu não correspondo às expectativas delas. Porque o síndrome do impostor também se relaciona muito com as expectativas que nós temos em relação a determinado resultado e que os outros têm também de nós. E quando uma coisa não corresponde com a outra, nós podemos sentir esse impostor, essa fraude. E agora relacionar isto tudo com a autossabotagem. Como é que nós fazemos isto? A autossabotagem. Para quem não sabe, a autossabotagem é tudo aquilo que nós fazemos que sabota a nossa felicidade, o nosso sucesso, os nossos relacionamentos. São partes em nós que são, como é que eu ia dizer, que muitas vezes estão frágeis, estão feridas, que não acreditam às vezes que merecem
o amor, o sucesso, a felicidade, ou que é difícil, ou que não se consegue. E às vezes quando estão a conseguir ou quando estão a ser felizes, parece que eu não posso, porque isto não é possível, eu aprendi que isto não era possível, então mais vale eu sabotar já antes de nos vir a desiludir mais tarde. Portanto, a autossabotagem são todos aqueles comportamentos ou atitudes que nós assumimos para sabotar a nossa felicidade, o nosso sucesso ou os nossos relacionamentos por crenças que nós temos lá de trás. É verdade, isto vai sempre bater à mesma tecla. As nossas crenças nucleares, o que nós ouvimos lá atrás e que acreditamos, os nossos pensamentos que se converteram em crenças absolutas sobre a vida, sobre os outros, sobre relacionamentos, sobre o sucesso, sobre o dinheiro e muitas vezes também por sistemas de lealdade perante a nossa família. Não tenho falado aqui muito nesta abordagem das constelações familiares, não é? Que é todo um novo mundo que nos diz que muitas vezes nós, por lealdade à nossa família, ao sofrimento, ao sacrifício, ao esforço da nossa família, nós muitas vezes ficamos aquém do nosso próprio potencial. Porquê? Para nos alinharmos à nossa família. É como se, eu tenho medo de deixar de pertencer se faço melhor, se consigo mais, se sou mais feliz. Então todas as pessoas que vieram antes de mim, os meus familiares, que estão tão infelizes, que vivem ali naquele padrão de escassez, então parece que há aqui um desajuste. Por um lado eu quero seguir, por um lado eu quero mais e sinto que posso ter mais, por outro lado eu sou leal e por amor cego à família eu fico ali, naquela dor, naquele sofrimento, naquela linha, naquela bitola e não consigo mais. Então, para fazer uma transição entre uma coisa e outra, temos que seguir para a vida. Temos que, de facto, honrar o que veio de trás, ao preço que custou a essas pessoas, essa vida, não é? Essas concretizações e poder tomar para nós algo de novo. Só que muitas vezes, aqui neste processo, ficamos em sentimentos de culpa. Culpa pela felicidade, culpa pelo prazer, culpa pelo sucesso. E nesses processos inconscientes de lealdade e de culpa, sabotamos-nos muitas vezes e não conseguimos mais ou não fazemos mais, não nos propomos a mais, exatamente por estas questões, ou por crenças, ou por lealdade ao sistema de origem, ao sistema familiar. Nós queremos tanto pertencer, mas temos tanto medo da exclusão por fazer diferente que optamos muitas vezes, consciente ou inconscientemente, por repetir os padrões das nossas famílias. Portanto, repetir os padrões de escassez ou de infelicidade nos relacionamentos ou de falta, de carência, de não viver os sonhos, o que quer que seja. Sabemos que sim, que nós descendemos de gerações e gerações de dor, de sofrimento, de sacrifícios, para que as gerações modernas chegassem aqui hoje com o que têm, com as capacidades, as competências, as oportunidades que temos que não haviam de antes. Mas por isso houve pessoas que vieram antes e nós viemos depois, e quem veio depois tem a oportunidade, a possibilidade de fazer diferente, ainda que isso nos custe, porque nós somos aquela geração, principalmente quem tem agora 30, 20 ou mesmo até 40, é aquela geração que já teve outras oportunidades, já teve outros potenciais, outras possibilidades de fazer aquilo que antigamente não era possível. Mas, ao mesmo tempo, estamos a cruzar toda uma linha nova, não é? Portanto, estamos a chegar muito mais longe do que muitas gerações para trás conseguiram gerar. Portanto, nós somos aquelas gerações que fazem o novo, que experimentam o novo, mas que ao mesmo tempo se sentem entre um padrão do antigamente, o padrão antigo, e um padrão novo. Estamos a co-criar um padrão novo nesta nossa sociedade, neste nosso mundo, nesta nossa terra. E entre uma coisa e outra, às vezes há estes sentimentos de culpa, não é? E processos de autossabotagem, e estes síndromes do impostor, porque nos disseram que nós não conseguíamos, que era muito difícil, que era duro, que não se conseguia. E esses medos todos do antigamente que vêm da nossa família, que vêm do nosso legado, não é? Vêm do passado e custa-nos a fazer esta transição para o novo, nos novos relacionamentos, das novas definições de sucesso e de realização pessoal que antes não existiam. Então sim, existem aqui estes dois fenómenos a acontecer, não é? Este síndrome, esta autossabotagem que muitas vezes nos coloca à margem de nós próprios. Nós queremos mais, sentimos que merecemos mais, mas ao mesmo tempo um sentimento de culpa, de não consigo, não é possível, algo que nos prende. Então muitas vezes este algo que nos prende vem exatamente lá de trás. E isto é muito importante ser visto, não é? Estes fenómenos que nos prendem, estes fenómenos inconscientes em que tudo está à nossa volta para nós conseguirmos, para nós avançarmos e tínhamos tudo para dar certo e mesmo assim não dá certo. Por que será?
Aqui já estou a ir um pouco mais longe do que a síndrome do impostor, a autossabotagem, já estou a ir aqui para padrões familiares, não é? Que nós herdamos, estes legados inconscientes que nós herdamos, estas identificações, estas lealdades ao clã, aos nossos ancestrais, aos nossos familiares que não puderam mais. Então muitas vezes estamos a repetir aqui ciclos. Há quem lhe chame karma, há quem lhe chame destino, há quem lhe chame sorte ou azar, há quem lhe chame o que vocês quiserem. O que é certo é que às vezes há forças dentro de nós e isto não tem nada a ver com esoterismo. Se nós formos bem fundo, vamos ver lá as nossas crenças, que vêm da nossa família, do nosso sistema familiar. E então esses tais padrões de lealdade, essas crenças, esses padrões, fazem-nos sabotar muitas vezes a nossa felicidade. Porque quero que se pergunte aí, desse lado, se nunca sentiu culpa, se nunca sentiu culpa pelo prazer, pela felicidade, pela abundância, pelo prazer, pela felicidade, se nunca sentiu este sentimento de remorso, parece que estou a fazer algo que não está certo, parece que não deveria estar a sentir isto tão bom, porque a qualquer momento vem algo de mal, porque há muito esta crença também, não posso animar muito, não posso ficar muito entusiasmado ou entusiasmada, porque certamente mais cedo ou mais tarde vem aí qualquer coisa que não é nada boa e mais vale não sequer me habituar ao bom. Isto é quase aqui o princípio da depressão, não é? Mais vale nem me sentir alegre ou feliz ou o que é que seja, porque ainda assim não me seja roubado algo, não é? Que eu deixe de poder estar feliz, então mais vale estar aqui neste morno, nesta estagnação, nesta insatisfação, do que conseguir algo muito bom e depois perder. Porque nós temos imenso medo da perda, é verdade. A perda de sucesso, a perda de felicidade, a perda de amor, a perda de pertença. A perda de capacidade, de faculdades, não é? Mesmo também a respeito do envelhecimento, a perda da autonomia, a perda de capacidades, faculdades mentais. Estamos sempre com a sombra do medo da perda. É verdade, temos imenso medo do futuro e do desconhecido porque envolve a perda, a possibilidade da perda. E às vezes para não perdermos nós ficamos na mesmice. Acredito que se esteja a identificar com isto, não é? Às vezes nós vivemos aqui nesse padrão da mesmice, porque ainda assim eu não me entusiasmo, não ganho qualquer coisa, não chego mais longe e depois perco, que a queda ainda é maior. Mais vale não subir muito, senão a queda ainda é maior. Conhecem esta frase, não é? E quando nós vivemos neste medo, muitas vezes sabotamos a nossa felicidade, vamos ser sinceros, não é? Sinceras. Sabotamos a nossa felicidade porque mais vale estar aqui nesta zoninha de conforto que eu conheço, que não é bom nem mau, não é quente nem frio, não é? Vou vivendo aqui, mas ao menos não me desiludo. É verdade, nós fazemos isto. Então aqui para nós transitarmos para fora da nossa zona de conforto, também temos que sim, olhar para o nosso síndrome do impostor, para a nossa autossabotagem. Não quer dizer que nós não sintamos às vezes uma fraude, não nos sintamos uma fraude ao avançar na vida, ao conseguir mais, ou mesmo assim perceber em nós os tais fenómenos de autossabotagem que são muito subtis, mas que nós nos vamos apercebendo com os nossos pensamentos automáticos negativos. Mais vale não tentar, isto é muito difícil, não vou conseguir, etc, etc, etc. Vocês irão encontrar os seus exemplos. Portanto, pensem aí, façam aí uma listinha dos vossos pensamentos autossabotadores e de onde é que eles vêm. Quem é que vos convenceu disso? Qual é a crença que sustenta esse pensamento? De onde é que vem essa crença? E possivelmente está ligada a alguma coisa que ouviu, que sentiu, que viveu lá atrás, mas que neste momento já não é atual. Isto é uma das coisas que eu costumo recomendar às pessoas que se questionam sobre as suas próprias crenças e pensamentos, que é: ainda são atuais? Ainda se mantêm? Faz sentido manter? Ou seja, ainda estão a funcionar atualmente? Eu quero manter isto? Isto ainda faz sentido? Então responda-se a estas questões. Às vezes quando vem estes pensamentos automáticos negativos, estes tais pensamentos autossabotadores que nos fazem depois comportar de determinada maneira, evitar determinadas coisas, escolher determinadas coisas. Então quando estamos cada vez mais atentos e cada vez mais conscientes do nosso processo de pensamento, da autossabotagem, das nossas crenças limitantes, dos nossos pensamentos automáticos negativos. Já sabem que eu estou sempre a bater nesta tecla, não é? Isto é psicologia cognitiva comportamental pura e dura. Quando nós nos apercebemos desses pensamentos todos, nós conseguimos contestá-los. E eu estou sempre a defender isto nas minhas consultas: contestar os seus pensamentos limitantes.
Chamem-lhe autossabotadores, chamem-lhe limitantes, chamem-lhe negativos, chamem-lhe o que vocês quiserem. São pensamentos que nós temos que nos limitam. Então, para fazer isso, temos que contestá-los, que é: isto ainda é verdade? Ainda quero manter este pensamento? Isto faz sentido? Então, muitas vezes a resposta a isto tudo é não, não é? Então, escolha os pensamentos que quer manter. Não quer dizer que deixe de sentir este síndrome de impostor, ou que às vezes não se sinta uma fraude, ou que às vezes não venham os tais pensamentos sabotadores, mas você sabe o que fazer a respeito. A partir daqui é contestar. Questionar. No fundo, questionar. De onde é que vem isto? Ainda vale a pena manter? Ainda quero manter isto? Portanto, faça isso. Sempre que se aperceber a ter pensamentos limitantes, autossabotadores, negativos, ruminantes, do não consigo, não posso, não é possível, que o fazem sentir ansioso, angustiado, triste, questione esses pensamentos. Não quer dizer que nós não possamos avançar apesar do medo. Mais uma vez, apesar do síndrome do impostor, apesar da autossabotagem, nós conseguimos avançar, mas estamos conscientes destes nossos pensamentos, destes nossos comportamentos e não nos deixamos limitar por eles. Esta é a diferença, ter consciência. Não quer dizer que vamos excluir esses sentimentos ou sensações ou pensamentos, mas vamos poder trabalhar com eles e dar um desfecho diferente a tudo isto. Fez sentido esta explicação aqui? Pois bem, por hoje ficamos por aqui acerca deste assunto e se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, podem encontrar-me no meu blog em Paula Chocalhinha Hipnoterapia ou nas redes sociais com o mesmo nome, Paula Chocalhinha Hipnoterapia, no Facebook ou Instagram. Então, muito bem e até à próxima. Obrigada por terem estado desse lado.